Autocompletude. Você é autocompleto através de Deus. Não é e nem nunca será completo devido a qualquer esforço que alguma vez tenha feito para ser bom ou espiritual. A sua completude está em Deus. Isso está de acordo com os ensinamentos do Mestre Cristo Jesus. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Por que me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um, que é Deus. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em outras palavras, todo o poder de Jesus era realmente o poder de Cristo tornado evidente através de Jesus. Lembre-se que, por si mesmo, você é um nada, exceto que Deus seja a realidade do seu ser. Cristo é a sua verdadeira identidade, e em Cristo você é realizado em toda a sua plenitude. Por isso, você pode recorrer à sua cristandade para qualquer coisa, na medida da sua realização desta verdade. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Pense numa árvore com o seu tronco e o seu sistema radicular no fundo da terra e depois pense nos ramos da árvore. A árvore tem um sistema radicular que atrai para dentro dela os alimentos da terra. Tem um sistema de distribuição que envia esse alimento através do tronco para dentro dos ramos. Há um agente catalisador que transforma o sol, o ar e a água numa espécie de essência que alimenta os ramos e mais tarde se torna o fruto. Agora, por um momento, pense em si mesmo como um ramo e perceba como está sendo alimentado, através do tronco ou da videira, a partir da terra. Como ser humano, você não participa dessa substância divina. Você é um ramo cortado do tronco da árvore. Parece que cada um de nós é uma entidade separada, andando no espaço, nenhum de nós ligado ao outro, nenhum de nós sendo um com o outro, e certamente nenhum sinal de qualquer Deus nos alimentando, sustentando, mantendo ou suprindo. Justamente nós mesmos, ramos solitários suspensos no espaço, presos ao nada e às aparências externas, seres separados. Esta é a imagem humana. Se usarmos esta ilustração da videira, no entanto, começamos a perceber que, embora pareça haver um senso de separação, na verdade não há. Não há três, raízes, tronco e ramos. Há apenas um. Em outras palavras, a palavra árvore significa ramos, tronco e raízes. Não significa apenas ramos. Não consideramos os ramos como a árvore, ou o tronco de uma árvore como a árvore, ou as raízes como a árvore. Mas quando todos eles são reunidos em um, então chamamos isso de árvore. Além disso, a vida que flui através das raízes para o tronco ou para a videira e depois para os ramos é a mesma vida que mais tarde aparece como flores e frutos. É verdade, os ramos e o tronco são visíveis, mas temos de ir além do visível para compreender que existem raízes e também existe a terra na qual essas raízes estão embutidas, e é através dessas raízes que os minerais, a umidade e a luz do sol que permeia a terra estão a ser atraídos para dentro do tronco e para fora dos ramos por aquilo que nunca pode ser visto, o infinito invisível que permeia todo o ser. Neste momento, você é o ramo que é visível, mas você é um com a videira, ligado a este Cristo invisível do seu ser, o elo de ligação com o Pai, que na experiência da árvore seria a vida através da qual a árvore extrai o seu sustento. A cirurgia da cabeça aos pés nunca revelará o Cristo do seu ser, porque não é físico. Seria tão difícil de ver como seria de tomar uma semente e dissecá-la numa tentativa de encontrar vida nela. A vida não está na semente e nunca ninguém a encontrará lá. A semente está incrustada na vida
e a vida flui dentro, fora da semente e à volta da semente e através dela, sempre lá no seu estado latente, mas sempre invisível. Suponha que você olhasse para a semente e se recusasse a plantá-la porque não conseguia ver que existe uma força vital invisível naquele pedaço de matéria inanimada. A semente, então, permaneceria uma semente para sempre. Mas há uma vida que age sobre a semente, nela e através dela, fazendo com que ela se abra, se forme e crie raízes. Há uma vida invisível que faz isso. Chama-se natureza, mas ninguém sabe mais sobre o funcionamento da natureza do que ele sabe sobre o de Deus. Simplesmente assumimos com fé a verdade de que há vida trabalhando na semente, que essa vida aparecerá exteriormente como uma planta. Quão prontamente aceitamos o que vemos na natureza como tendo sua fonte do que não é visível. Como isso é simples de entender. Por que não estamos tão dispostos a aceitar a verdade que, como ramos da árvore da vida, não somos autossustentáveis? Por que continuamos a pensar em nós mesmos como seres humanos separados, cada um dependente de si próprio para sua sabedoria, suprimento, compreensão e inteligência, até mesmo para a saúde e a força do seu corpo? Por que é que nunca pensamos uma única vez nesta vida universal que flui como um laço invisível dentro e através de cada um de nós e percebemos que esta é a força da vida que aparece como a realização da nossa vida? Sem esta vida fluindo através de nós, não podemos fazer nada. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Não pouco, e não que temos que suplicar, implorar ou que temos que nos ajoelhar e nos perguntar do porquê que está sendo escondido de nós. Deus é glorificado por darmos muitos frutos. No entanto, essa glória não pode vir a menos que possamos ver que não é a nossa sabedoria que a produz, nem a nossa força, nem o nosso entendimento, nem o nosso aprendizado, nem mesmo a nossa perspicácia empresarial ou a nossa capacidade no mundo da economia e da política. Pelo contrário, tudo de bom que entra na nossa experiência é o fruto dessa vida eterna. Nós não imploramos por isso, não suplicamos por isso, não oramos por isso, abrimos-nos ao seu fluxo. Se você tiver uma percepção contínua de que a vida que flui através da videira para dentro de você está fluindo através de cada indivíduo, você descobrirá que esse laço o levará rapidamente à unidade com o que for necessário para você. Você não vê que não precisaria se preocupar com o seu bem-estar, mesmo que estivesse sozinho no deserto ou no meio do oceano? Alguém que tenha a percepção consciente da sua unidade com Deus alguma vez temeu, duvidou, desconfiou ou teve receios ou preocupações? Se você pudesse realizar conscientemente a sua unidade com Deus, você não vê que poderia abandonar todas as preocupações pelo resto da vida? É somente na ausência da sua unidade consciente com Deus que você pode temer. Mas é uma coisa muito tola dizer a alguém: "Oh, não temas, desista do seu medo." Quem pode deixar de temer enquanto pensar em si próprio como separado e afastado de todas as outras pessoas e como separado e afastado de Deus? Não é verdade que todos os pensamentos ansiosos que já tiveste, todos os pensamentos duvidosos e todos os pensamentos temerosos foram baseados na crença de que esta parte externa de você é tudo o que existe do teu ser e que você não tinha nada a que recorrer para o seu bem, exceto este ser finito, e que você sabia o que queria, mas não sabia como obter? Em outras palavras, será que todos os problemas não resultam de um sentimento de separação de Deus? Quão gloriosamente poderia o grande ensinamento do Mestre: "Não penses na tua vida" ser cumprido se neste momento você pudesse aceitar a verdade de que a parte visível de você está ligada a um elo invisível chamado Cristo, e que esse elo invisível é completamente um com o Pai.
de modo que tudo que o Pai tem está fluindo para você, o ramo, através da sua cristandade. O ramo, então, não sairá e tentará obter frutos. Não, cada ramo traz frutos dentro de si mesmo. De dentro do ramo? Não, de dentro de si mesmo, através do seu contato com a videira e a divindade, do Pai para o Cristo e do Cristo para o Filho. Do Cristo de seu próprio ser flui uma infinidade de bem. Não que você o tenha mais do que qualquer outro ramo tem, mas que a sua unidade com o Cristo, estabelecida no princípio antes de o mundo ter começado, é agora conscientemente realizada. Enquanto antes você pensava que era uma entidade separada que tinha de atrair algo para si próprio do exterior ou orar a Deus para fazer Deus demonstrar algo, agora você vê que o fruto terá de fluir das profundezas do seu próprio ser e aparecer exteriormente, não vindo até você, não sendo pendurado em você como enfeites seriam pendurados em um ramo, e não sendo demonstrado, não alcançado ou realizado por você, mas permitindo que flua de você através da natureza infinita da sua cristandade. Autocompletude através de Deus. Você vê como uma árvore autocompleta, não em virtude de ser uma árvore, mas devido ao seu contato com a vida universal? Separada e à parte do solo, ela murcharia e morreria. Deixada enraizada no solo, é uma unidade autossuficiente, atraindo para si tudo o que necessita e produzindo a partir do interior para o exterior. É por isso que toda a literatura mística tem utilizado os termos dentro e interior. Não é que as maçãs estejam dentro da árvore. Elas não são maçãs até aparecerem no exterior, mas a essência ou substância das maçãs está fluindo através dos ramos e tornando-se a forma que aparece como maçãs. E assim é em todas as áreas da vida. Você não tem automóveis guardados dentro de si, nem notas de dólar, nem casas ou companheiros. Estes você não tem dentro de si, mas você tem a essência e a substância deles. Tem o amor, a vida, a verdade, o espírito, a alma e a lei. Tudo isto está dentro de você, e fluindo de dentro de você, eles aparecem externamente como tudo o que é necessário para a sua experiência diária. Um com o teu Pai, tu és uma unidade completa. Um com o teu Pai, és autorrealizado através da tua união consciente com Deus. Deixe-me ilustrar isto desta maneira. Suponha que você tem alguns pães e peixes, mas tem uma multidão para alimentar e não tem armazéns ou celeiros. Agora, o que você pode fazer? A partir da sua humanidade, nada. Passar fome. Não há alternativa. Mas a partir da sua cristandade, das profundezas do infinito do seu próprio ser, você pode olhar para cima e abençoar os pães e peixes, percebendo que estes não são pães e peixes materiais em número limitado, mas que estes são o suprimento de Deus, e se é suprimento de Deus, é infinito. Então, as multidões são supridas. A partir de quê? Do seu armazém? Não, a partir do Pai. O Pai, o Cristo de você, é infinito e a partir dele pode fluir o que for necessário para o seu cumprimento. A partir dele podem fluir milhões de palavras, milhões de ideias da verdade. Por que não milhões de dólares também? Qual é a diferença? A fonte é a mesma, a substância é a mesma. No princípio era Deus, e Deus era Espírito, e quer você chame de pães e peixes, dólares ou palavras da verdade, tudo isto vem do Pai, e por isso tudo deve ser infinito. Só não ponha um na categoria do Espírito e o outro na categoria da matéria. Qualquer medida de Cristo que tenha tocado a sua consciência abriu a grande verdade da natureza infinita do seu ser, da sua autocompletude em Deus, e para o reconhecimento de que nada pode ser acrescentado a você e nada pode ser tirado de você. Quanto mais você der, mais lhe restará.
derrame a verdade para as multidões. Apenas tenha a certeza de que são as multidões que vêm até você na sua montanha para buscá-la. Então, à medida que elas vêm, um a um, ou em multidões, dê a elas a verdade da mesma forma que a recebeste, com o entendimento de que você não está dando nada a ninguém. Você está lhes revelando o que está dentro do próprio ser deles. Se uma vez que você vê que esta verdade derramada é a substância dos seus pães e peixes, da sua proteção, da sua segurança e da sua confiança, a frutificação de toda a sua experiência será estabelecida para toda a eternidade. Não apenas por 70 anos, mas por toda a eternidade. Você será então o ramo que dá frutos ricamente, autocompleto em Deus.